Vamos abrir a palavra do Senhor. Lucas capítulo 24, versículo de 1 a 11. Eu vou estar expondo esse capítulo no decorrer de algumas semanas aqui na congregação. Quero falar a respeito da vida de Cristo em nossa vida. E aqui está o episódio da ressurreição, narrado por Lucas. Lucas capítulo 24, versículo 1 a 11. Que essa palavra aqueça os nossos corações, que essa palavra nos encoraje, que essa palavra nos ensine, que essa palavra esteja renovando as nossas esperanças e nos dando perspectiva da eterna glória junto ao Senhor Jesus. Diz assim a palavra de Deus: no primeiro dia da semana, bem cedo, elas foram ao sepulcro, levando as especiarias que tinha preparado. Acharam a pedra removida do sepulcro, mas quando entraram, não encontraram o corpo do Senhor Jesus. Estando elas perplexas a esse respeito, de repente, pararam junto delas dois homens com vestes resplandecentes. Elas ficaram tão atemorizadas que se curvaram com o rosto em terra, mas os homens lhes disseram: por que buscar entre os mortos quem vive estás? Ele não está aqui, mas ressurgiu. Lembrai-vos do que vos disse, ainda estando na Galileia. É necessário que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de homens pecadores e seja crucificado, e ao terceiro dia ressurja. Então se lembraram de suas palavras. Quando voltaram do sepulcro, anunciaram todas essas palavras aos 11 e aos outros. Eram elas Maria Madalena, Joana, Maria, mãe de Tiago, e as outras que com elas estavam, as que diziam estas coisas aos apóstolos. Tais palavras lhes pareciam como um delírio e não acreditaram. Amém? Podeis assentar, irmãos. Deus, nós lemos esse texto com o nosso coração saltitante, um sorriso em nosso rosto, pois nos vem à mente a imagem do resplendor do unigênito glorificado de Deus, o ressurreto Cristo. Ó Deus, fale aos nossos corações com a sua palavra, Senhor. Ela é suficiente, maravilhosa, ela é tudo que nós temos. E nós te rogamos, por graça e misericórdia, fale conosco, de forma clara, objetiva, simples, para que possamos ser encorajados, edificados por sua maravilhosa palavra. Em nome de Jesus nós oramos, amém, Senhor. Amados irmãos, é inevitável que nós nos emocionemos diante dessa passagem. É o primeiro evento após a crucificação. É o primeiro evento, tanto no ministério de Cristo, no ministério apostólico e no ministério cristão. Quando nós olhamos, e eu quero rapidamente fazer isso com os irmãos, para esse contexto, nós temos o seguinte: Cristo cumprindo a sua missão, é humilhado, é pendurado no madeiro, é morto, é colocado no sepulcro, cumprindo tudo, exatamente tudo,
o que foi dito a respeito dele. E então, depois daquele sábado de luto, e um luto profundo, e um luto agonizante, e um luto amargurante, amargo, triste, tenebroso, há um domingo resplandecente. Há um domingo em cuja amanhã foi a mais especial de todas em todos os tempos, em que aquelas mulheres se dirigem ao túmulo, ao sepulcro de Jesus. Quero aqui então ressaltar que esse sepulcro, o sepulcro judaico, ele tinha uma estrutura como se fosse um pequeno cômodo. Um pequeno cômodo em que tinha uma abertura naquele cômodo e uma espécie de bancada, onde o defunto ele era enrolado em lençóis e colocado em cima daquela base, daquela bancada. E aquelas mulheres, então, talvez, no momento de último lamento, ou então, na melhor das perspectivas e interpretações, a respeito desse feito, elas vão ali simplesmente para comprovar a ressurreição. Porque em momento nenhum o texto narra uma dúvida a respeito daquilo que elas viram. Esse sermão, objetivamente, irá trazer uma perspectiva clara a respeito do ministério das mulheres no cristianismo. E também vai mostrar para nós o triunfo de Cristo sobre a morte. A primeira coisa que nós destacamos aqui, irmãos, no texto, eu quero fazer uma análise prática do texto. Primeira coisa que nós destacamos aqui, no primeiro dia da semana, bem cedo. Aqui já temos o domingo no calendário que temos hoje, datado como o primeiro dia da semana, como nós assim o temos. E durante vários concílios e discussões a respeito de qual era o dia do Senhor, essa é uma das passagens, ou um dos registros que mais endossaram, embasaram os teólogos, com base em que o dia do Senhor neotestamentário é o domingo, por conta da sua ressurreição. Eu quero olhar com os irmãos, então, essa primeira verdade. No primeiro dia da semana, elas foram bem cedos ao sepulcro. Aquele sepulcro que era um lugar de tristeza, um lugar de lamento, um lugar de expressão de fim. Naquele domingo, ele será um lugar de alegria, um lugar de expressão de louvor e um marco de começo. Amados irmãos, esse texto faz queimar o meu coração e deveria fazer queimar o seu também, porque a sua fé, toda a sua fé cristã, toda a sua crença, a sua confiança, ela passa pelo crivo desse texto. O descreditar ou o acreditar nesse texto faz toda a diferença na perspectiva de vida cristã que um crente tem. Talvez um crente, ele é muito fervoroso quando fala a respeito dos milagres de Cristo, e ele diz, eu creio,
Até mesmo talvez algum crente, ele tem muitas expectativas a respeito daquilo que Deus realizou na cruz. E ele disse, porque Jesus morreu na cruz, a cruz é um símbolo para mim, eu olho para ela é uma expressão máxima do cristianismo para mim. Mas talvez um cristão, ele tenha a sua vida seca a respeito do que diz sobre a ressurreição de Cristo. O domingo de manhã não tem muito significado para ele, não tem uma expressão tão grande. Eu quero te dizer que há aqui um triunfo magnífico do Senhor Jesus sobre o túmulo, sobre a morte, sobre o inferno, sobre o pecado. Ele ressuscitou naquele domingo de manhã. A constatação daquelas mulheres naquele lugar de tristeza o sepulcro está vazio até hoje. Continuará vazio para sempre, pois Cristo ressuscitou, vive e reina para sempre. Amém? Elas levaram especiarias, era praxe também no rito do sepultamento, a apresentação de especiarias para representar um carinho, admiração, porque aquela pessoa tinha sido. É costume, é base costumeira do sepultamento judaico. Agora, no versículo 4, vai nos mostrar uma expressão também que eu quero destacar com os irmãos. Estando elas perplexas a esse respeito, de repente, pararam 2 homens com vestes resplandecentes. O anúncio da ressurreição de Cristo, dado por 2 anjos, narrado aqui, Marcos narra um, em outro evangelho nós vamos ver que o próprio Cristo aparece para elas aqui. E manda inclusive no Evangelho de João, depois de aparecer para elas, que elas possam ir até os discípulos e a Pedro, enfatiza Pedro, e falar com eles que ele queria se encontrar onde tudo começou, no mar da Galileia. O anúncio da ressurreição de Cristo deve continuar sendo algo que deixa os crentes perplexos, maravilhados, e também o mundo de igual forma. Por que nós tratamos a ressurreição de Cristo como algo tão comum, simplório? Por que o mundo não é mais impactado pelo anúncio da ressurreição de Cristo? Talvez porque nós não estamos mais falando a esse respeito e pregando a respeito disso da forma que deveríamos. Nós estamos colocando tantos anúncios junto com a pregação do Evangelho que a ressurreição de Cristo ela fica minimizada, ela fica tão pequena que as pessoas nem conseguem mais perceber quando nós falamos da ressurreição de Cristo, se é que temos falado da ressurreição de Cristo. Observe, amados irmãos, na nossa igreja contemporânea, como é falado sobre isso? Como é falado sobre isso? Os milagres, as curas, as promessas triunfalistas do Evangelho do aqui e agora, elas ofuscam a maior promessa e a maior esperança que um crente tem, a ressurreição de Cristo. E os anjos não anunciam que tinha acontecido um milagre. Os anjos simplesmente declaram: por que procuras entre os mortos quem vivo estás? Por que nós não anunciamos isso mais ao mundo, irmãos? Por que nós não pregamos isso mais às pessoas, irmãos?
Por que nós não saímos por aí e perguntamos para as pessoas por que vocês estão procurando nas drogas, nos prazeres dessa vida? Por que vocês estão procurando em todo canto, em toda diversão, em toda satisfação, aquele que vocês nunca vão encontrar lá? Ele vive, Ele reina, Ele ressuscitou. Vocês só vão encontrar a verdadeira esperança, a paz, a alegria inabalável em Cristo Jesus, e Ele ressuscitou. Nós precisamos anunciar isso às pessoas. Cristo ressuscitou. As pessoas estão procurando Cristo não mais nos sepulcros. Poucos que eu conheço foram até Jerusalém. Talvez alguns que eu conheça algum dia possa ir. Talvez o maior desejo de um historiador é conhecer aquele cenário. Talvez eu nunca consiga ir lá. Mas eu sei, irmãos, que muitos dos que eu conheço procuram Cristo em tantos lugares, não mais num túmulo, procuram Cristo na fachada de uma igreja, procuram Cristo numa falsa religião, procuram Cristo em uma filosofia humana, procuram Cristo na psicologia, procuram Cristo no humanismo, procuram Cristo em tantos lugares, em livros, em filósofos, e não acham, porque Ele não está ali. Ele ressuscitou, Ele vive, Ele reina para sempre, Ele está vivo, irmãos, amém? Amados irmãos, queridos, essa é uma mensagem urgente. Cristo está vivo. Essa é a pergunta para você puxar um assunto amanhã, quando você for viver o seu dia. Por que procura naquela faixa de igreja? Por que você está procurando na filosofia? Por que você está procurando em um livro vazio? Ele não está aí. Ele vive. Ele reina, Ele ressuscitou, Ele não está aí. A mensagem que os varões, e aí fica uma atividade de pesquisa. Eu sei que temos irmãos, e a nossa igreja não é uma igreja que deixa passar nada batido na pregação. Quem são esses varões? São anjos? Alguém que recebeu, foi impelido e dominado pelo Santo Espírito ou por Deus e anunciou? Amados irmãos, a mensagem continua, e eu quero caminhar com os irmãos, que agora o versículo 6 e 7 chama atenção para algo que eu quero lembrar aos irmãos, como os varões ou os anjos lembraram aquelas irmãs, aquelas mulheres. Ele não está aqui, mas ressurgiu. Lembrai-vos do que vos disse, estando ainda na Galileia. Irmãos, todos os dias nós temos o dever cristão de nos lembrar das palavras do Senhor Jesus. Isso é alimento para a sua alma. Isso fortalece a sua esperança. Lembrar das palavras do Senhor Jesus, ao aconselhar os seus discípulos, ao instruir os seus discípulos, ao exortar os seus seguidores, ao confrontar o sistema religioso, lembrar das palavras do Senhor Jesus. E aqui as palavras que os varões estão lembrando elas são as seguintes: é necessário que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de homens pecadores, seja crucificado e ao terceiro dia ressuscite. Se a vida, a morte e a ressurreição de Cristo é a base de todo o cristianismo, como que nós não lembramos dessas palavras, irmãos?
Como não nos lembrar diariamente dessas palavras e ler elas e pesquisar sobre elas e olhar para elas? Isso é o combustível da vida cristã, as palavras do Senhor Jesus, aquilo que Jesus ensinou. Versículo 8. Por um momento, observe que alguma coisa tinha embaçado. E aqui deixa eu dizer, abrir um rápido parênteses, as emoções humanas, elas são fortes tendências a cegar a fé. Por isso que nós não produzimos um ambiente emocionalista, de emoções. Nós produzimos um ambiente de fé. Como, pastor? Louvando somente a Deus, louvando as Escrituras, orando diretamente a Deus, expressando a nossa oração com sinceridade e piedade. Como, pastor? Pregando a palavra de Deus, pura e simples e clara aos ouvintes. Isso é um ambiente que quebra qualquer emocionalismo e produz fé e razão, porque as duas andam de mãos dadas. Quebrando todos os paradigmas da filosofia. Fé e razão não conflitam no cristianismo, se completam, se unem. E o versículo 8 vai dizer assim: então se lembraram de suas palavras. Se lembre, Janaílen. Se lembre, Tamires, se lembre, Alcimara, das palavras do Senhor Jesus. Nos dias de luta, nos dias de visões turvas, nos dias de dor, nos dias de angústia, nos dias de medo, lembre-se das palavras do Senhor Jesus. Lembre-se das palavras do Senhor Jesus, Jonathan. Lembre das palavras do Senhor Jesus, Miguel. Lembre das palavras do Senhor Jesus, Vitor. Porque as palavras do Senhor Jesus, elas esvaziam as nossas emoções humanas pecaminosas e nos enche de santas emoções ou afeições santas, como Jonathan Edwards expressa, naquilo que Ele é. E não naquilo que nós queremos, que nós somos, que nós nos importamos, mas naquilo que Ele é. Isso faz com que o nosso coração seja absolutamente reinado por Ele. Amados irmãos, lembre-se das palavras do Senhor Jesus. Elas lembraram das palavras do Senhor Jesus. Nem falei quem são elas ainda, nem comentei sobre elas ainda. E aí, meu irmão, quando você se lembra da palavra do Senhor Jesus, você é impelido a fazer o que aquelas mulheres fizeram. O que elas fizeram? Quando elas voltaram do sepulcro, versículo de número 9, elas anunciaram todas essas coisas aos 11 e aos outros. Tudo que você ouve do Senhor Jesus, tudo que você se lembra do Senhor Jesus, tem que te impelir para que você seja um missionário. Charles Spurgeon vai enfatizar: todo crente, ou ele é um missionário, ou ele é um impostor. Diante das palavras do Senhor Jesus, diante de nos lembrar de quem Ele é, do que Ele fez, dos seus ensinos maravilhosos, santos, eternos, do precioso Evangelho, diante disso tudo, irmãos, nós precisamos ser impelidos ao lidar com os nossos alunos na escola, por exemplo, a falar do amor de Cristo, a anunciar o ressurreto. Nos nossos relacionamentos familiares, falar a respeito de Cristo, anunciar. Na nossa execução do trabalho, anunciar Cristo.
Nós não podemos negligenciar o chamamento do Senhor Jesus para todo crente em Mateus capítulo 28, ide por todo mundo e pregai o Evangelho, ensinando, batizando. Isso é o chamado de todo crente. Um crente não pode sentar na igreja e falar assim: pastor, eu não tenho chamado nenhum. Então você não se converteu ainda. Porque se você se converteu, você tem um chamado: ir por todo o mundo. E por todo mundo aonde, pastor? Tem que me cadastrar em qual centro de missões? Pastor, ir por todo mundo aonde? Eu tenho que me inscrever em que lugar para me ir por todo mundo? Eu tenho que tirar o passaporte para qual país? Irmão, você vai na padaria, você vai no posto, você vai no supermercado, você vai à consulta médica, você está sempre indo a algum lugar. Você está sempre indo por esse mundo afora que Deus nos deu. E você deve ir por onde você for e pregar o Evangelho. Agora, irmãos, vamos falar quem são essas mulheres, de acordo com o versículo 10, a informação dos seus nomes. Aqui está a Joana, né? Aqui é a Joana aqui. Eram Maria Madalena, Joana, Maria mãe de Tiago e as outras que com elas estavam, as que diziam estas coisas aos apóstolos. E tais palavras lhe pareciam como um delírio e não acreditaram. Primeiro versículo 10, depois eu concluo com o versículo 11. Vamos falar agora sobre as mulheres. Ministério das mulheres, irmãos. O feminismo quer de qualquer forma tirar a submissão das mulheres a Deus, tá? Não é a homens, não, a Deus. E dar a elas o empoderamento. A submissão das mulheres a Deus é algo divino, é algo da criação, é algo de Deus. Não para prejudicar e esmagar a mulher e menosprezá-la, mas para ter como uma bela joia preciosa no meio do seu povo. O empoderamento feminista, ele objetiva tirar, desconfigurar o que é uma mulher, para que ela foi criada e qual é a sua finalidade. E o empoderamento feminino, feminista, não feminino, ele é, primeiro, do diabo, segundo, carnal, e terceiro, ele é fruto de desejos que resultarão em desconfigurar a mulher, tirar Deus da sua vida e colocá-la para que ela sirva ao diabo. Práticas abortistas, desconfigurações da beleza facial, vestimenta desconfigurada, tudo isso são práticas feministas. E a pregação do movimento feminista, que é um movimento de um povo, é um movimento do mundo que está às portas de Deus, sacudindo, querendo tirar Deus do trono, irmãos, como qualquer outro movimento. Elas pregam que a Bíblia é machista. A Bíblia trata a mulher com menosprezo, porque eles querem rasgar a Bíblia, eles querem destronar Deus, eles querem desvalorizar quem é a mulher que Deus criou para a sua glória. Lucas, ele dá uma ênfase muito clara ao ministério das mulheres. Ele vai observar a vida dessas mulheres e através
da observação do Evangelho escrito por Lucas, nós vamos ver ele salientando a importância das mulheres crentes na tradição evangélica. É um foco, é uma característica ímpar desse evangelista na sua narrativa. E a pergunta que nós fazemos, então, o Evangelho, ele menospreza as mulheres? A Bíblia diminui as mulheres? Vamos observar, irmãos, o que Lucas nos apresenta aqui, simplesmente narrando esse fato, colocando o ministério das mulheres em ênfase, irmãos. Eram Maria Madalena, Joana e Maria, mãe de Tiago. Primeira mulher citada. Maria Madalena, natural de Magdala. E quem ela foi? Ex-endemoniada. Lucas capítulo 7. Lucas capítulo 7 nos mostra isso, irmãos. Versículo 37. Lucas 7, 37. Certa mulher da cidade, uma pecadora, sabendo que ele estava à mesa na casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento, estando por detrás dos seus pés, chorando, regava-os com suas lágrimas e enxugava com seus próprios cabelos, beijava-os e os ungia com unguento. Quem é essa mulher? Quem é essa mulher? Versículo de número 8, capítulo de número 8, versículo de 1 a 3, vai citar de novo essas mulheres. Depois disso, andava Jesus de cidade em cidade e de aldeia em aldeia, pregando e anunciando o evangelho do reino de Deus. Os 12 iam com ele, e também algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e de enfermidades. Maria, chamada Madalena, da qual saíram 7 demônios. Joana, mulher de Cusá, procurador de Herodes, Susana e muitas outras, as quais serviam com ele os seus bens. Se você observar, Marcos substitui Joana e dá outro nome, coloca Salomé. Em algumas tradições aparece o nome de Susana. Fato é que essas mulheres elas estavam andando juntas junto com Jesus, seguindo Jesus. Essa mulher citada, Maria Madalena, que é a primeira embaixadora da ressurreição, junto com suas amigas, ela tem uma história de conversão impactante, ex-endemoniada, 7 demônios saem daquela mulher, aquela mulher agora passa a seguir Jesus, tem um impacto na sociedade, os escribas, os fariseus, aqueles que a conheciam, a julgavam, e já tinham por algumas vezes olhado de longe as suas manifestações. Aquela mulher que vivia à margem, possuída por demônios, ela se encontra com Jesus, é pregado o evangelho para essa mulher, irmãos. Olha como a graça de Deus é maravilhosa, nos emociona. Olha como que Jesus trata as mulheres, olha como que o evangelho é maravilhoso e mostra que as mulheres devem ouvir o evangelho e se converter para a glória de Deus e servir a Deus. Endemoniada, mal vista, rejeitada, agora salva e expressa um dos maiores gestos de adoração a Jesus enquanto homem aqui na terra. Derrama um óleo caríssimo aos pés de Jesus. Lava os pés de Jesus com as suas lágrimas de adoração. Enxuga os pés de Jesus com seus próprios cabelos. A sociedade olhou e, mais uma vez, a sociedade sem Deus, sem Cristo, olhou e mais uma vez condenou, rejeitou essa atitude.
mas Jesus a amou. Essa mulher, irmãos, ela continua seguindo Jesus, ela está presente na crucificação, ela acompanha a agonia de Jesus. Versículo 55 do capítulo 23, as mulheres que tinham vindo com ele da Galileia seguiram a José e viram o sepulcro e como o corpo fora ali depositado. Essas mulheres seguem Jesus, não abandonam Jesus, continuam com a esperança firme em Jesus. A primeira mulher mostra uma conversão impactante diante da pregação do Evangelho. A segunda mulher, Joana, eu sinceramente, irmãos, já tinha passado nesse texto de forma desapercebida. Joana está aqui. E Joana é uma seguidora do palácio. Por quê, pastor? O texto mesmo está nos dizendo, irmãos, lá em Lucas, capítulo de número 8, a respeito de quem ela era. Versículo 3, Joana, mulher de Cusá, procurador de Herodes. Ela era uma seguidora do palácio. Estava envolvida com a alta sociedade. O Evangelho, ele deve ser pregado para pessoas possessas, escravizadas pelo pecado, à margem da sociedade, e também aos que estão possessos na sua luxúria, nos seus altos palácios, sem Cristo, condenados ao inferno. Isso mostra que o Evangelho não é seletista. E também nos mostra que o Evangelho não é uma boa ação aos pobres. O Evangelho é a mensagem de salvação para o pobre, para o rico, para os que estão perdidos, condenados ao inferno. Uma seguidora do palácio, talvez uma mulher de classe. Agora, olha o poder maravilhoso do Evangelho. Coloca uma ex-endemoniada, marginalizada, do lado de uma mulher de classe, e as duas juntas seguem a Jesus. São as primeiras embaixadoras da ressurreição. O Evangelho faz isso, irmãos. Mulheres de classe, mulheres que vestem roupas caras, sei, é Louis Vuitton, é bolsa de não sei o quê, não sei. Mas que pega aquela mulher simples, que vai na minha porta pedir um alimento para dar ao seu filho, pois é mãe solteira e não tem com que alimentar o seu filho. Ele coloca essas duas mulheres sentadas em um banco e no laço do amor, na preciosidade, na suficiência do Evangelho, salva as duas, e as duas agora são irmãs. Isso é magnífico, irmãos. Isso é maravilhoso, irmãos. Eu não sei o que as igrejas estão procurando, eu não sei o que as igrejas estão pregando, eu não sei o que nós estamos esperando de ser igreja, de ser evangélicos, eu não sei o que nós estamos procurando a respeito de o que pregar, o que fazer e como colher almas para Cristo. Eu não sei. Nós estamos perdidos como baratas tontas, sem saber como anunciar o Evangelho e sem colher os frutos desse Evangelho, porque não estamos pregando ele de modo que ele deveria ser pregado em nosso bairro, em nossa vizinhança, em nossa cidade, em nosso Brasil. Nós estamos preocupados com políticas sociais, com a ação social, nós estamos preocupados com política de governança e nós esquecemos a suficiência do Evangelho, que salva ex-endemoniadas e mulheres de alta patente, de alta classe. Reduz as duas
a serem servas e elevam as duas a serem as primeiras embaixadoras da ressurreição de Cristo. O Evangelho. O Evangelho, versículo 8 vai dizer que Jesus, capítulo 8 vai dizer que Jesus estava indo às aldeias pregando e anunciando o Evangelho do Reino. O que é que nós estamos anunciando? E qual é o resultado que nós estamos esperando do que estamos anunciando, irmãos? A terceira mulher. Lucas, ele dá o nome às 3. Marcos, ele dá nome a 2. E esse evangelho, como ele tem essa pegada ímpar de mostrar o ministério das mulheres na vida de Cristo, é fantástico ver isso aqui. É encorajador para as mulheres da nossa igreja enfrentar todo o movimento feminista e dizer: eu sou a serva do Senhor Jesus, eu amo o Senhor Jesus porque Ele me amou, Ele me salvou, eu vivo para a sua glória, sendo como Ele me fez, como Ele me criou para fazer aquilo que Ele me colocou na terra para fazer: ser mãe, ser esposa, ser amiga, ser um excelente profissional e viver uma vida que glorifica a Deus. Mulheres piedosas vivendo para a glória de Deus, testemunhando o Evangelho de Cristo Jesus. Eu oro pelas irmãs de Água Fria, pelas irmãs da Igreja Batista Água Fria, para que sejam tais que enfrentem todo o movimento feminista e dizem: eu amo Jesus, o Evangelho é tudo que eu tenho. Agora, a terceira mulher, Maria, mãe de Tiago. Maria, mãe de Tiago. Quem é Maria, mãe de Tiago? Quem é Tiago? É o irmão de Jesus? O meu irmão de Jesus? Ainda não. Jesus tem 33 anos aqui. Não há nenhum relato a respeito de um irmão pequeno seguindo Jesus ainda, embora eu acredite que já tenha um bambino judeu aqui na história. Quem é essa Maria aqui? Vamos ver. Quem é essa Maria? Na tradição cristã, nas interpretações e na própria busca diante da tradição oral ou da pesquisa oral feita pelos evangelistas, Lucas, eu já disse isso à igreja, foi um dos que mais se dedicou a ir às pessoas que viveram o episódio para ouvir da boca delas a narrativa daquilo que elas tinham vivido. Por isso, a título de crítica textual, uma base muito forte para aquilo que Lucas está dizendo a respeito de quem é essa mulher. Os intérpretes, historiadores, nas suas pesquisas, identificam essa então Maria como, olha bem, a esposa de Clopas, que era irmão de José e tia de Jesus. Eu quero, então, irmãos, mostrar para os irmãos essa realidade aqui agora de uma parente de Jesus, convertida a Jesus. Essa mulher que viveu perto de Cristo, sendo uma tia de Jesus, eu tenho a referência. Eu não citei a referência porque eu não anotei. Mas já eu me lembro da referência e falo para os irmãos. Onde encontramos essa citação. Essa mulher, amados irmãos, uma parente, uma tia de Jesus. E agora nós vamos ver o Evangelho no seio familiar, salvando uma mulher do parentesco. 3 mulheres de 3 categorias distintas, elas estão, irmãos, aqui, então, apresentando a maior notícia para o mundo. A maior de todas as notícias anunciada.
Jesus ressuscitou. Essa parente de Jesus nos mostra uma coisa, ela estando aqui, nesse texto, que ela sabia que era Jesus, um sobrinho, mas que ela se rendeu como uma mulher ao Jesus Salvador de sua vida. Quando nós falamos de o Evangelho no seio familiar, irmãos, nós somos desafiados a insistir na pregação do Evangelho dentro de nossas casas, na nossa família. As mulheres devem falar para Jesus umas às outras, as filhas às mães que ainda não se converteram, as avós às netas, para que estas cresçam assim como Timóteo cresceu, recebendo a fé não fingida da vovó, da mamãe e depois nele. Eu quero, então, amados irmãos, concluir a minha pregação de hoje. Darei sequência na próxima semana, na próxima quinta-feira, dizendo que estas palavras, elas parecem como um delírio para muitos que nos ouvem. E aqui pareceu um delírio para os próprios cristãos que tinham convivido com Cristo, aprendido dele e sabiam que em algum momento aquilo iria acontecer. Jesus não está no túmulo, estava com a pedra removida. Anjos falaram com vocês que ele está vivo. Isso é um delírio. Irmãos, não espere que o Evangelho seja tratado por homens como algo comum e natural, porque não é. O Evangelho não é uma fábula, não é um conto legal. O Evangelho não é uma historinha bonita que termina dizendo, começa dizendo era uma vez e termina dizendo foram felizes para sempre. O Evangelho é o poder de Deus anunciado. A história de Cristo é a verdade suficiente que os homens precisam ouvir. E o próprio Jesus, quando conversou com Nicodemos, disse: eu estou falando de coisas da terra e você não compreende. De modo algum, se você não nascer de novo, não pode compreender das coisas espirituais. Amados irmãos, nós precisamos pregar o Evangelho, porque as pessoas que estão ouvindo o Evangelho, estão delirantes ouvindo o Evangelho, não compreendem o Evangelho, precisam ouvir o verdadeiro Evangelho santo, porque somente o verdadeiro Evangelho santo, puro do Senhor Jesus Cristo pode abrir os ouvidos dos corações, penetrar no profundo da alma e convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Não adianta ficar gritando, não adianta ficar berrando, não adianta querer ficar contando história da carochinha, fazendo promessas de prosperidade. Isso não salva, não mexe com a alma. E muitas vezes o delírio não está em quem está escutando, mas quem está pregando. Existem várias e várias pregações delirantes. O delírio aqui se deu pela incredulidade. Quantas pessoas incrédulas, vazias, secas, ansiando pelo Evangelho, estão aí fora, precisando ouvir dos embaixadores de Cristo, das embaixadoras de Cristo, das embaixadoras da ressurreição, dos embaixadores da ressurreição, simplesmente essa mensagem: Ele não está aí, vocês estão procurando o lugar errado. Precisam ouvir: Ele está vivo. Quantas
pessoas que já seguiram Jesus, observe agora esse cenário, pessoas que já seguiram Jesus, estão ouvindo mensagens distorcidas, porque estão vivendo na carne, tamparam, estão com comichões nos ouvidos. O evangelho falso enrijeceu os seus corações. Eles estão desesperançosos. Olha esse cenário. Eles seguiram Jesus. Em algum momento, o Jesus deles se ausentou. Eles se ausentaram de Jesus, estão longe de Jesus. E agora, nós, os embaixadores da ressurreição, vão dizer para eles: lembre-se das palavras de Jesus. Quero encerrar dizendo, ou citando 2 versículos, Apocalipse 5,13 e Apocalipse 7,17. O cordeiro que foi pendurado na cruz não foi achado no túmulo, porque ele tinha ressuscitado, ele ressuscitou. E o que João descreve aqui, irmãos, em Apocalipse 5,13. Ele diz assim: então ouvi a toda criatura que está no céu, na terra e debaixo da terra, no mar e todas as coisas que neles há, dizerem: ao que está sentado sobre o trono e ao Cordeiro seja o louvor e a honra e a glória e o poder para todos sempre. Ele está sentado no trono. O Cordeiro ressuscitou. 7:17. Pois o Cordeiro que está no meio do trono os apacentará e os conduzirá às fontes das águas da vida, e Deus lhes enxugará dos olhos toda a lágrima. Amém. O Cordeiro vive, reina para sempre, está no seu trono, ele apacenta o seu povo, e Deus, na esperança da glória, enxugará de nossos olhos toda lágrima, toda tristeza se findará. Cristo ressuscitou, ele não está aí. Olhe para o céu, olhe para o evangelho, ele não está aí fora. Ele está no trono. Ele reina absolutamente. Deus, obrigado por sua palavra. Ela é maravilhosa para nós. Ela é tudo que nós temos, tudo que nós precisamos está aqui, Senhor. Deus, te peço que o Senhor possa conduzir, através da ação do seu Espírito Santo, essa palavra no fundo do coração dos crentes. E que o seu Espírito Santo, através dessa palavra, possa tocar no fundo do coração dos não crentes, convencendo do pecado, da justiça e do juízo. Que as mulheres possam entender a preciosidade dos seus ministérios como crentes no Senhor Jesus. Que grande bênção é ter mulheres crentes na igreja. Que grande bênção é ter mulheres que são embaixadoras da ressurreição em nosso meio. Fortaleça a fé de nossas irmãs. Dê a elas graça sobre graça, para que possam ser pacientes, criar seus filhos na instrução do Senhor, para que possam amar ao Senhor Jesus, para que possam ser excelentes esposas e possam, ó Deus, serem tratadas por nós, assim como Cristo tratou as mulheres junto dele, com honra, com o Evangelho ensinado, com amor empregado, e que elas possam viver para a glória do Senhor. Deus, que a sua palavra maravilhosa encontre lugar em nossos corações, nos edifique e nos fortaleça a nossa esperança, para que possamos viver para a sua glória, sendo embaixadores da ressurreição. Em nome de Jesus nós oramos. Amém e amém. Deus abençoe sua vida. Querido e amado irmão, um restante de semana abençoado, vivendo para a glória de Deus, certos de que, porque Cristo ressuscitou, nós temos firme esperança para viver para a sua glória. Amém.